Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui do canal e nós vamos falar de maneira bem didática e objetiva sobre momentos fletores. Essa que é uma ação muito importante tanto na análise de estruturas quanto no projeto estrutural, tá? Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, a primeira coisa é a gente entender o que é um momento fletor. Um momento fletor nada mais é do que uma ação que vai fazer uma estrutura tender a girar em torno de um ponto, tá? E a definição de momento fletor mais comum que a gente vê por aí é momento fletor igual a força vezes a distância até um ponto, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem uma força aplicada aqui na vertical para baixo e um ponto A, né? E aqui a gente tem uma barra. Então, qual seria o momento fletor que essa força vai fazer aqui no ponto A? Vai ser, ó, momento fletor em A é igual a força vezes a distância. Ok. Agora eu vou passar para vocês uma definição mais completa de momento fletor, tá? Então, vamos lá. Momento fletor é a multiplicação da resultante de um carregamento pela menor distância entre a linha de ação dessa resultante e um ponto da estrutura, tá? Então, para a gente calcular um momento fletor que um carregamento vai fazer em um determinado ponto da estrutura, a gente segue os seguintes passos. Primeiro, a gente calcula a magnitude total desse carregamento. Depois, a gente localiza onde está a resultante desse carregamento. Essa resultante vai estar sempre no centro de gravidade do carregamento, tá? Aí a gente vai traçar a linha de ação da resultante. Essa linha de ação, ela vai sempre estar na direção da resultante, ok? Aí a gente vai, então, pegar a menor distância entre a linha de ação dessa resultante e o ponto em que eu quero calcular o momento fletor. E aí a gente vai multiplicar a magnitude total do carregamento vezes essa menor distância, e a gente vai ter o momento fletor. Mais para frente aqui do vídeo a gente vai entender como que a gente faz para saber o sentido de rotação que esse momento fletor vai fazer naquele ponto que a gente está calculando. Então, vamos partir aqui para 3 exemplos e vamos calcular o momento fletor e cada um desses carregamentos vai fazer no ponto A, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, primeiro exemplo aqui. A gente tem uma carga pontual de 5 kN. Então, qual que é a magnitude total do carregamento? 5 kN. Ok. Aonde está a resultante? Se ela é uma carga pontual, a resultante está nela mesma. E aonde está, então, a linha de ação dessa resultante? Bom, a linha de ação, como eu falei, vai estar na direção da resultante. Então, está aqui. E aonde está a menor distância, então, entre a linha de ação da resultante e o ponto A? A menor distância são esses 3 metros aqui, certo? Então, o momento fletor vai ser a magnitude total do carregamento, 5 kN, vezes 3 metros, certo? E a gente vai ter aqui 15 kN vezes metro de momento fletor no ponto A. Ok. Então, vamos passar agora aqui, ó, no nosso segundo exemplo. Beleza. Qual é a magnitude total do carregamento? Dessa vez aqui a gente tem 5 kN por metro, ou seja, a gente tem uma carga uniformemente distribuída. E é sempre importante a gente olhar para o carregamento quando a gente tem um carregamento distribuído e ver o formato desse carregamento, tá? O que vai significar esse formato do carregamento? A gente vai pegar duas coisas disso. O formato, quando a gente tira a área desse formato, a gente vai ter a magnitude total do nosso carregamento. E o formato vai ser importante também para a gente saber aonde está a resultante. Porque, lembra, a resultante vai estar localizada no centro de gravidade do carregamento. Então, por exemplo, se o formato desse carregamento meu é um retângulo, aonde é o centro de gravidade de um retângulo? Vai ser na metade aqui do comprimento, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, a magnitude total do carregamento. Vamos dizer aqui que é a força, tá? A magnitude total desse carregamento é a área, certo? A área de um retângulo, a gente tem 5
quilonewtons por metro, ou seja, cada setinha dessa aqui equivale a 5, tá? Vezes a base, né, que é o 3 metros. Então, a magnitude total do nosso carregamento são 5 vezes 3, igual a 15 quilonewtons. Beleza. Agora, vamos para a nossa posição da resultante. Aonde está localizada a posição da resultante? Se isso aqui é um retângulo, essa resultante vai estar aqui na metade do comprimento, certo? Metade desse comprimento aqui da base do retângulo aqui, tá? E aonde está, então, a nossa linha de ação da resultante? Bom, a linha de ação dela vai estar na direção dela, ok? Então, agora, qual que é a menor distância entre o ponto A e a linha de ação da minha resultante? Bom, é a metade aqui de 3 metros, certo? Então, agora a gente consegue calcular o nosso momento vetor em A, que é a magnitude total do carregamento vezes a menor distância entre o ponto A e a linha de ação da minha resultante, certo? Então, vamos pegar a calculadora aqui. A gente vai fazer 15 vezes 1,5, que é igual a 15 vezes 1,5, 22,5. Então, ó, 22,5 quilonewtons vezes metro. Ok, então vamos para o nosso terceiro exemplo. Bom, a primeira coisa aqui é a gente identificar o carregamento, certo? É um carregamento agora distribuído, mas não mais uniformemente distribuído. Ele é um carregamento distribuído no formato de um triângulo. Ele começa em 0 kN por metro aqui e chega a 5 kN por metro lá em cima. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer para calcular a magnitude total? A gente vai calcular a área. Então, magnitude total, né, dado pela força aqui, indicado aqui pela força, a gente tem que é o quê? 5 vezes 3 divididos por 2, certo? Então, aqui, ó, 15 dividido por 2, 7,5 quilonewtons. Beleza. Então, isso é a magnitude total desse carregamento aqui. Nada mais é do que a área do formato do meu carregamento. Agora, a gente precisa localizar onde vai estar a nossa resultante desse carregamento. Se isso é um retângulo, é um triângulo, desculpa, se isso é um triângulo, e a resultante vai estar no centro de gravidade, onde está o centro de gravidade de um triângulo? Ele está a 1/3 da nossa base, certo? Nossa base está aqui, ó, 3 metros, né? Se ele está a 1/3 da nossa base, ele está mais ou menos aqui. E aonde está a linha de ação dessa resultante? Vai estar na direção da resultante, ok? Agora, então, a gente consegue saber qual que é a menor distância entre o ponto A e a linha de ação da minha resultante. Bom, se essa resultante está a 1/3 aqui dos 3 metros, ela está distante 1 metro aqui do nosso ponto A, certo? Então, a gente pode calcular o nosso momento vetor em A, que é a magnitude total do carregamento vezes a menor distância entre o ponto A e a linha de ação da minha resultante, que é 7,5, então, quilonewtons vezes metro. Aqui só para chamar a atenção de vocês. O centro de gravidade de um triângulo, ele está a 1/3 da base, né? A partir da maior altura aqui do triângulo, tá? Não é a partir da menor altura, não. Então, ok. Vamos, então, agora olhar para esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é interessante também. Aqui a gente tem uma carga pontual de 6 kN e a gente tem uma estrutura, tá? Formada aqui por essas barras. E aqui a gente tem definido os pontos A, B e C. Vamos calcular o momento vetor em cada um desses pontos. E aí depois a gente vai ver como que a gente faz para saber o sentido de rotação dos momentos vetores em cada ponto de uma estrutura. Então vamos lá. Bom, vamos seguir nosso passo a passo aqui. Bom, no ponto A, como é que a gente vai fazer para calcular o momento vetor? Primeiro, qual é a magnitude total do carregamento? 6 kN. É uma carga pontual. Aonde está a resultante desse carregamento? Bom, se isso aqui é uma carga pontual, a resultante está nela mesma, certo? E aonde está a linha de ação dessa resultante? Vai estar na direção dela, ou seja,
aqui nessa direção vertical aqui, ok? Então, agora a gente tem tudo para poder calcular o momento fletor em cada um dos pontos. Então, vamos lá. Momento fletor em A é igual carregamento total, a magnitude total do meu carregamento, vezes a menor distância entre a linha de ação da minha resultante e o ponto A. Quanto que é? 4, certo? Então, vamos lá. Dá 24 kN vezes metro. Agora vamos para o ponto B. M, momento fletor em B. Vamos lá. Magnitude total do meu carregamento vezes qual é a menor distância entre o ponto B e a linha de ação da minha resultante. São 6 metros. Então, aqui, ó, igual a 36 kN vezes metro. Então, só falta agora calcular no ponto C. Então, é a magnitude total do meu carregamento vezes a distância entre a linha de ação da minha resultante e o ponto C. Bom, se a linha de ação passa pelo ponto C, nesse caso a distância vai ser 0. Então, certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter 0 como momento fletor em C. Beleza. Agora você entende o porquê que essa definição mais completa de momento fletor ajuda a gente a calcular, né, o valor do momento fletor em um ponto. Por quê? Porque quando a gente olha para a definição mais básica, que é simplesmente momento fletor igual a força vezes distância, aí a gente vem aqui, ó, para o primeiro exemplo. Vamos lá. Força vezes distância. Bom, mas será que é essa distância diagonal aqui? Você poderia pensar isso, certo? Só que não. Por quê? Porque é a menor distância entre o ponto que você está calculando o momento fletor e a linha de ação da resultante do carregamento. Tá? Então, isso aí explica bem melhor para a gente na hora que a gente for calcular, tá? O momento fletor. Agora, você lembra que no início do vídeo eu falei que o momento fletor é uma ação que faz a estrutura tender a girar em torno de um ponto? Vamos ver aqui como que a gente faz então para saber qual é o sentido dessa rotação, né? Para onde que esse momento fletor que a gente está calculando em cada caso aqui está fazendo a estrutura tender a girar. Se é no sentido horário, se é no sentido anti-horário. Tá bom? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai posicionar a mão direita aberta na linha de ação da resultante do carregamento, com os dedos da mão apontando no sentido da resultante. Aí você vai fechar a mão tentando buscar o ponto no qual você está calculando aí o momento fletor. O sentido de rotação da sua mão fechando será o sentido do momento fletor. Então vamos aqui trocar aqui para o azul. Então a gente tem aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, qual é o sentido de rotação? É esse sentido aqui, ó, sentido horário. No segundo exemplo, a mesma coisa. No terceiro exemplo, a mesma coisa. Então, todos esses três primeiros exemplos aqui, a gente tem momentos fletores no ponto A, tendendo a fazer com que essa estrutura gire no sentido horário, em torno desse ponto A. Então, vamos aqui, para o nosso exemplo de baixo aqui. No ponto A, para onde que a estrutura vai estar girando? Vai estar girando também no sentido horário. Agora, no ponto B, para onde que o momento fletor no ponto B vai estar fazendo a estrutura tender a girar? Nesse caso aqui, ó, ela vai estar fazendo a estrutura tender a girar no sentido anti-horário, certo? Então agora você aprendeu como calcular um momento fletor dado por um carregamento em qualquer ponto da sua estrutura e também aprendeu a ver o sentido de rotação que esse momento vai fazer naquele ponto em que você calculou. Ok? Então, esse foi o primeiro vídeo do canal, como eu falei no início. Aqui os vídeos a gente vai tentar fazer de forma bem objetiva e didática, porque na engenharia, objetividade e didática são tudo, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.